e cloroquina costumam ser eficazes na eliminação de vírus e, por isso, são sempre testadas em novas doenças. Foi assim com o ebola, zika, chikungunya, mas quando testada nas pessoas, o resultado, em geral, tem decepcionado. Decepciona ou assusta? Esse médico que teve a Covid-19 sentiu um dos efeitos colaterais mais perigosos da cloroquina, a mudança no ritmo do coração, que pode não ser percebida em casa por quem não é médico. Teve uma queda do ritmo cardíaco, algo que eu nunca tinha visto. Eu cheguei a 47, 48 de frequência. E aí, desde então, eu já me assustei e eu parei de usar. Em 3, 4 dias voltou ao normal, né? Mas isso foi um alerta. Especialistas brasileiros lembram que a imensa preocupação com a pandemia e a vontade de encontrar uma solução não podem justificar um vale-tudo que acabe prejudicando ainda mais a saúde dos doentes. Não é o caso do, vamos dar porque vale qualquer coisa, se não faz bem também não vai fazer mal. Ele pode fazer mal, ele traz um risco cardíaco que não deve ser negligenciado, ainda mais quando você fala de um protocolo que é para uso precoce, que é para um grande número de pessoas. A maior parte das pessoas doentes saram espontaneamente. A doença é limitada. Não é a cloroquina que melhorou, é a evolução natural, é o tratamento e a defesa do organismo. Não dê o milagre ao santo que não existe. Na coletiva de imprensa hoje, os representantes do Ministério da Saúde foram questionados sobre a suspensão dos testes pela ações com 216 protocolos sendo usados em diversos países. Ações com 216 protocolos sendo usados em diversos países. O Brasil tem hoje 23.473 mortes pelo novo coronavírus. 807 óbitos foram registrados de ontem para hoje. O número total de casos confirmados chegou a 374.898. Uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, nas 5 regiões do país, concluiu que o Brasil tem 7 vezes mais contaminados do que mostram as estatísticas oficiais. Do que mostram as estatísticas oficiais. Durante uma semana, pesquisadores do IBOP com equipamentos de proteção individual foram a campo. E fizeram 25.025 entrevistas. Aplicaram também testes rápidos para o coronavírus em 133 municípios de todos os estados do país, incluindo o Distrito Federal. Em 90 municípios conseguiram testar pelo menos 200 pessoas. Nessas cidades vivem mais de 54 milhões de pessoas, pouco mais de um quarto da população brasileira. A partir dos resultados dos testes para a Covid, os pesquisadores calculam que um total de 760 mil brasileiros nessas áreas foram infectados. Na véspera da pesquisa, os números oficiais apontavam nas 90 cidades 104.782 casos confirmados da Covid-19. A pesquisa revelou que para cada caso confirmado de coronavírus, existem 7 casos reais na população. Isso quer dizer que num grupo de 7 pessoas com o coronavírus, apenas uma sabe que está infectada. É muito preocupante saber que existem 7 vezes mais. A Marielle estava com o vírus e não sabia, só descobriu depois que um colega de trabalho se contaminou e a empresa decidiu testar todos os funcionários. Ela cumpriu a quarentena e se afastou dos filhos. Hoje está recuperada. Eu não sentia nada. Se não fosse eu ter feito o teste, eu nunca saberia que eu estava com Covid. Tem pessoas assintomáticas por aí que podem estar passando vírus sem saber. O estudo foi coordenado pela Universidade Federal de Pelotas. Das cidades visitadas, 21 são que se contaminou em cada região do país.
Mesmo a população contaminada que não precisou de atendimento médico desenvolveu anticorpos contra o coronavírus. Das 15 cidades com maior prevalência, 11 estão na região norte. Segundo a pesquisa, na cidade de Breves, no Pará, praticamente 1/4 da população está ou esteve com o coronavírus. Em Tefé, no Amazonas, quase 20%. Na capital paraense, Belém, mais de 15%. E em Manaus, no Amazonas, 12,5%. Não deve mais ser feita em milhares. Ela certamente já deve ser feita em milhões. A Marielle estava com o vírus e não sabia. Só descobriu depois que um colega de trabalho se contaminou e a empresa decidiu testar todos os funcionários. Ela cumpriu a quarentena e se afastou dos filhos. Hoje está recuperada. Eu não sentia nada. Se não fosse eu ter feito o teste, eu nunca saberia que eu estava com Covid. Tem pessoas assintomáticas por aí que podem estar passando vírus sem saber. O estudo foi coordenado pela Universidade Federal de Pelotas. Das cidades visitadas, 21 ação que se contaminou em cada região do país. Mesmo a população contaminada que não precisou de atendimento, ação que se contaminou em cada região do país. Mesmo a população contaminada que não precisou de atendimento médico desenvolveu anticorpos contra o coronavírus. Das 15 cidades com maior prevalência, 11 estão na região norte. Segundo a pesquisa, na cidade de Breves, no Pará, praticamente 1/4 da população está ou esteve com o coronavírus. Em Tefé, no Amazonas, quase 20%. Na capital paraense, Belém, mais de 15%. E em Manaus, no Amazonas, 12,5% da população foram contaminados. Em Macapá, no Amapá, quase 10%. No Nordeste, Fortaleza e Recife têm os maiores índices de contaminados. Na cidade de São Paulo, 3% foram infectados. E na cidade do Rio, 2%. Na região sul, apenas Florianópolis apresentou prevalência superior a 0,5%. Na região centro-oeste, a pesquisa não encontrou nenhum caso positivo nas 9 cidades estudadas, apesar de já existirem casos e mortes confirmados. Segundo a pesquisa, 1,4% da população dessas 90 cidades brasileiras tem anticorpos para o coronavírus. Segundo a pesquisa, 1,4% da população dessas 90 cidades brasileiras tem anticorpos para o coronavírus. Só na capital paulista, são 380 mil moradores infectados, número maior que as estatísticas oficiais do Ministério da Saúde para todo o Brasil. No Rio de Janeiro, o número de pessoas infectadas, segundo a pesquisa, está 4 vezes acima do confirmado. A pesquisa divulgada hoje... E 53 mortes. O hospital de campanha de Breves foi inaugurado há apenas 2 semanas, com 18 dias de atraso e somente 4 leitos de UTI. Hoje, segundo o governo, mais 4 respiradores foram enviados para cá. A unidade também possui 56 leitos clínicos. No Hospital Regional de Breves, também administrado pelo governo do estado, não há mais vagas nos leitos para pacientes de Covid. A família de seu Olavo, de 66 anos, só conseguiu um leito de UTI depois de entrar na justiça. Segundo a família, o coronavírus afetou o funcionamento dos rins e o serviço de UTI não tem hemodiálise. Durante a transferência para Belém, o artesão teve uma parada cardíaca e não resistiu. A Secretaria de Saúde do Pará lamentou a morte de seu Olavo. Declarou ainda que o tamanho do estado exige uma logística diferenciada e que instalou respiradores hoje no hospital de campanha de Breves. Também hoje o governo do tendência de queda no número de casos e de mortes. Quase todos os municípios do Acre registram casos da Covid-19. Dos 22 municípios acreanos, 20 têm pessoas contaminadas pela Covid-19. A doença já alcançou até os locais mais isolados do estado, como a cidade de Mâncio Lima, a mais ocidental do Brasil. E em Marechal Thaumaturgo, na fronteira com o Peru, são mais de 40 casos. Aqui só se chega de barco ou de avião. As condições precárias de saúde nessas regiões preocupam. A gente achava que nunca ia chegar em nossa cidade. Mas hoje estamos vivendo em plena pandemia e estou morrendo de medo. Não só eu, mas toda a população.
O maior número de casos é em Rio Branco. No último fim de semana, foram confirmados mais de 1.000 novos registros da doença. E o sistema público de saúde está no limite. Dos 34 leitos de UTIs da capital, 29 estão ocupados. Em todo o estado, são 4.501 infectados, 97 vítimas. Neste fim de semana, 35 respiradores chegaram ao Acre encaminhados pelo Ministério da Saúde. Os aparelhos devem ser instalados até o final deste mês. Eles não chegaram a tempo para seu Raimundo Nonato. O pai da Alcineide esperou 3 dias uma transferência para um leito de UTI. A dor de saber que meu pai lutando pela vida e não tem UTI. Meu pai precisando ser transferido e não tem UTI para levar ele. Isso é desesperador. O governo federal também enviou 80 respiradores ao Rio Grande do Norte. Segundo a Secretaria de Saúde, outros 40 devem chegar ao estado ao longo da semana. A taxa de ocupação dos leitos está perto dos 99% na região metropolitana de Natal e acima de 93% na região oeste. A cidade de São Paulo está no último dia de um mega feriado criado para tentar evitar a propagação do novo coronavírus. O coordenador do Centro de Contingência para a Doença, Dimas Covas, afirmou que se o índice de isolamento passar de 60%, vai ser possível controlar a doença em até 7 semanas. Ontem, o índice chegou a 57%. O governador de São Paulo, João Dória, disse em entrevista à Globo News que, neste momento, não vai decretar lockdown, mas deixou claro que a quarentena não acaba no fim do mês e poderá ser diferente em cada região. A região metropolitana de São Luís começou hoje a reabertura parcial do comércio. Depois de 2 meses, a lojinha de acessórios para celulares da dona Célia voltou a funcionar. A gente estava nessa expectativa, né? Estabelecimentos familiares puderam reabrir. Controle de entrada de clientes e sem aglomerações. No dia 15, será feita uma nova análise para decidir quais medidas serão tomadas, que vão depender dos números da Covid-19 na região de São Luís. Por enquanto, os números crescem. No último dia do lockdown, que durou 13 dias, a capital registrou 165 casos. Sem o isolamento obrigatório, o boletim mais recente de ontem identificou quase 450 casos novos em São Luís, um aumento de 272%. Em todo o estado, são 22 mil infectados, quase 10 mil casos confirmados em uma semana. A doença está se espalhando por cidades menores e já está em 207 dos 217 municípios maranhenses. No sudeste do Brasil, o comércio também está voltando de forma gradual em Belo Horizonte. O seu Carlos reabriu a loja de tecidos depois de 70 dias. Não entra sem máscara. Eu tenho até máscara aqui. Cliente que não tem máscara, eu dou. O seu Carlos reabriu a loja de tecidos depois de 70 dias. Não entra sem máscara. Eu tenho até máscara aqui. Cliente que não tem máscara, eu dou máscara para eles. A prefeitura autorizou a abertura de salões de beleza, papelarias e livrarias, lojas de brinquedos, de cosméticos, de móveis, concessionárias e de shoppings populares. Shoppings convencionais, lojas de roupas, calçados, bares e restaurantes seguem fechados. A prefeitura não dispensou as medidas de higiene e prevenção. Continua proibido entrar em qualquer loja sem máscara ou mesmo sem higienizar as mãos antes. Além disso, os lojistas têm limite da quantidade de pessoas que eles podem atender ao mesmo tempo. Em qualquer loja aberta, o cenário do lado de fora é de filas. Pela manhã, teve fila na entrada do maior shopping popular da cidade. O comércio funciona em horários diferenciados para evitar lotação nos ônibus em horários de pico. O transporte coletivo é obrigado a fornecer álcool em gel aos passageiros. No primeiro dia, não tinha. Faz parte da medida protetiva. Autoridades dizem que o isolamento social precoce e a adesão da população surtiram efeito nos números, que têm se mantido relativamente baixos. 402 casos confirmados e 42 mortes. Essas medidas serão monitoradas todos os dias até sexta-feira e que a decisão de continuar a flexibilização, parar a flexibilização ou retornar ao anterior de antes de flexibilizar depende exclusivamente dos indicadores novamente.
O Sindicato de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte declarou que as empresas devem instalar o suporte para o álcool gel nos ônibus até o fim da semana. O governo da Bahia antecipou feriados em Salvador e em mais 8 cidades e determinou que só os serviços essenciais funcionem até sexta-feira. A medida é para aumentar o isolamento nos municípios que têm mais de 100 casos confirmados de Covid. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e a mulher dele, Maria Virgínia, testaram positivo para a Covid-19. Há 10 dias,